dia, meninas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Obrigada pela estranho, presença. Né, você falar. É estranho, né? Parece que a gente está batendo um papo. Eu sou a Flora e eu estou muito honrada de estar aqui hoje com essas duas feras, a Mariela Gontijo e a Silvia Machado, que eu admiro há tanto tempo. Lu e Eva, eu quero muito agradecer vocês por esse convite, por essa oportunidade e agradecer ao C6 por jogar luz nesse tema, que muitas de nós fomos orientadas a ignorar. E eu quero falar também o que muita gente me pergunta, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar de fala sem ser economista. E as minhas parceiras especialistas me deram força para falar que é preciso eu estar aqui, eu preciso dar exemplo para vocês, é possível, é necessário e dá lucro. Eu comecei a prestar atenção e olhar para os meus números há 13 anos e hoje eu percebo a diferença que faz. Então, eu descobri o que eu chamo carinhosamente de milagre dos juros compostos. Eu descobri e eu quero contar para vocês que eles existem e que eles trabalham para a gente. Gente, tem bem-estar maior do que se sentir segura financeiramente? Acho que é o primeiro bem-estar, é a primeira liberdade que todo mundo busca. Então, com essa premissa, meninas, queria que vocês se apresentassem e contassem como que o trabalho de vocês atravessa o tema do bem-estar financeiro. Você quer que eu comece? Eu quero, sim. Bom, vamos lá. A maioria de vocês já deve ter escutado que os 4 pilares básicos para a gente ter uma vida saudável são, sem dúvida, físico, intelectual, relacionamentos e finanças. Eu colocaria espiritual, mas o estudo só fala dos 4. E quando eu comecei nisso, tenho 25 anos de mercado financeiro, na pandemia, eu comecei a ver que os meus amigos, as minhas amigas, me ligavam com algumas perguntas que eu achava que eram básicas sobre finanças. E aí eu descobri, é básico para quem trabalha com isso. Criei meu primeiro perfil e alguém me fazia uma pergunta e eu colocava lá. E eu percebi que eu falava a mesma coisa para o João e para a Maria. O João decolava e a Maria flopava. Aí eu falei, o problema não é conhecimento, é comportamento. E aí eu resolvi estudar psicologia financeira, minha formação original é de engenharia. Então eu acho que o meu trabalho hoje é 100% bem-estar. E sou totalmente convencida que dá muito bem para a gente se preocupar um pouquinho com dinheiro sem ser estressado. Mas os psicólogos acham que dinheiro é o segundo motivo de maior estresse. Primeiro é saúde, terceiro relacionamentos e casamento. Eu tenho até 40 minutos para convencer vocês que não é para isso. Bom, muito obrigado. Obrigado pelo pessoal aí de Brinde pelo convite. Estou impressionada com o evento e eu vou me apresentar um pouquinho, mas eu acho uma coisa que é bacana. A gente é de uma empresa que fala que a gente quer impulsionar finanças femininas. E eu entrei aqui, falei com a Lu, falei, se tem alguém que impulsiona finanças femininas, é um evento igual a esse, né? Então, obrigado pelo convite. Meu nome é Mariela Gontijo, eu sou do mercado financeiro há mais de 30 anos e durante a minha jornada eu percebi que a mulher não gosta de tomar conta de dinheiro e eu vi que isso é um problema, porque a gente acha que dinheiro, muitas vezes não tem motivo para que juntar, mas dinheiro é bem-estar, né? Dinheiro, quando você tem a liberdade financeira, você tem uma liberdade de escolha que impacta muito no bem-estar da pessoa. Então, eu decidi sair, pedir demissão do mercado financeiro e juntei com algumas sócias aí também do mercado, algumas delas estão aqui também, para a gente montar um projeto que impulsionasse as finanças femininas e que falassem com as mulheres que, se elas não estão sabendo lidar com dinheiro, o problema não é delas, é do produto, né, do mercado que não soube explicar isso direito para elas. Tá? Então, este é o meu trabalho, é isso que eu faço. E eu acho que a gente, todas as mulheres que a gente tem conversado, a gente tem visto como isso impacta a vida delas.
E como é que elas passam a gostar deste tema, né? Então, acho que a nossa meta é essa, fazer a mulherada gostar de tomar conta do dinheiro e ver o impacto que isso traz para a vida delas. E quando a gente vê o dinheiro crescendo, a gente começa a gostar. Vicia. No começo tem aquela resistência, fala, putz, que saco, sou eu que vou ter que assumir daqui para frente. Mas com o tempo, e não precisa muito tempo, eu diria que uns 5, 7 anos você já vê a diferença, você fica motivada. E Ela fala por experiência própria. eu falo por experiência própria. E eu gosto de trazer um dado, que é o seguinte. Gente, faz apenas 62 anos que a mulher pode ter uma conta em banco, sem a anuência do pai ou do marido. Isso é surreal, a gente não podia. Então, a gente tem assim, uma correção cultural a fazer, né? E uma correção cultural leva gerações. Então, faz muito pouco tempo e a gente chegou no nosso momento, a gente é obrigado a olhar para isso. Então, olhando para isso, vocês acham que uma mulher da nossa geração, de 40, 50 plus, dá tempo dela olhar para os números dela, ou cuidar, no sentido de preservar, ou construir? Dá e sobra. Minha mentorada ou cliente, deem o nome que quiserem, mais velha, tem 92 anos, está agora na Itália, com todas as sobrinhas netas, e foi um planejamento de 3 anos só. E ela tem 12 sobrinhas netas. Já que você gosta de dados, eu acho muito interessante alguns números, não perco a engenharia da coisa. Hoje a gente tem em um ano informações disponíveis, equivalente a não sei quantos anos, tá? Eu perdi essa informação, mas eu acho que é entre 8 a 10 anos, a gente consegue adquirir em um ano. Óbvio, tem muita fake news e muita informação de baixíssima qualidade. Mas todo mundo tem acesso hoje a informações que não tinha. As mulheres em particular, é show de bola, tá? Em 2002, a B3, Bolsa de Valores de São Paulo, tinha 15 mil investidoras, era menos de 7%. Hoje nós já somos 1.200.000, 24% das investidoras são mulheres, e a expectativa da B3 é que a gente, até 2035, vire 60%. Nossa! Porque eles dizem que mulher tem a preocupação de cuidar da família, e a gente cuida da família investindo. Mas tem uma coisa que eu sei que é muito comum falar, é difícil, não é para mim. E eu falo, gente, você pode ser protagonista dessa história sem ser uma grande especialista. Você tem que saber o que perguntar, por que perguntar e, por favor, ouvir a resposta. Mas são 4 coisas: o que perguntar, por que perguntar, ouvir a resposta e quem vai te responder. Essa pessoa é como você pegar um Uber. Você pode sentar no banco do passageiro ou no banco de trás. Você tem que saber para onde ele está te levando. Eu sou do tipo que não sai de casa sem a minha. Então, agora você explica se dá tempo ou não, tá? A coisa mais importante que eu acho que todas nós deveríamos saber, quando a gente fala do eu do futuro, todo mundo pensa assim, quando eu tiver 80 anos. Eu penso na Silvia da semana que vem, na Silvia daqui 2 anos, daqui 20 e daqui 30. E daqui 30 eu quero estar em Nova York, tomando um Manhattan com as minhas amigas, com meu marido. Eu vou estar lá com você. É isso que eu tenho que falar para ela. Vamos, e ela tem vamos. que dar um jeito com o que eu vou conseguir fazer. Bom, vamos lá. Essa história de dar tempo, assim, eu acho que a gente não tem nem que fazer essa pergunta, assim, a gente tem que poupar, né? Independente de quanto precisar começar. Começa hoje, né? Quanto mais cedo a gente poupa, você falou dos juros compostos, né? O fato do Brasil ter uma taxa de juros muito alta e dele ser composto, quanto mais cedo a gente poupa, menos você precisa guardar por mês, né? ou por ano, né? Agora, a gente tem que poupar sempre. Você falou de números, a gente vive em média 7 anos a mais do que os homens. Né? E a gente ganha muito menos, em média 15 a 20% a menos do que os homens no mercado atualmente. Né? Então, essa opção de poupar, assim, ela não é uma opção, é uma não opção, né? Eu acho que tem mais a ver do compromisso que cada um faz.
A gente precisa ter um dinheiro que trabalhe para a gente mora num país que tem um nível de taxas de juros que contribui muito para quem tem dinheiro, né? Então isso ajuda, né? A gente talvez poupe menos porque a gente tem os juros mais altos do que lá fora, mas todo mundo precisa poupar e para quem ainda não começou tem que começar hoje, né? Acho que separa um pouco para cá e separa um pouco para a poupança. A gente precisa ter isso, tá? Então dá tempo, é necessário e tem que começar quanto antes. A próxima pergunta tem a ver com isso. Você já falou um pouquinho do milagre dos juros compostos, né? Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem que motivasse a mulherada e também, assim, uma mensagem sobre mudança de mentalidade, porque a Silvia falou que é muito comportamental. Quando eu comecei a estudar finanças, que eu resisti 45 anos da minha vida, eu percebi que eu perdi muito tempo, porque é muito mais uma ciência humana do que de exata. Então, pensando em comportamento, que dica que vocês podem dar? Eu vou pedir para começar essa, Silvia, só porque eu acho que comportamento foi uma coisa que a gente estudou muito quando a gente foi montar a nossa empresa. Quando a gente começou a pensar em montar a empresa, a primeira coisa que a gente foi entender foi por que a mulherada não tem o prazer de tomar conta do dinheiro, né? E aí tem uma série de implicações. Acho que primeiro o mercado não foi construído para a gente, não foi construído pensado na gente. Esse mercado financeiro ainda é muito, muito masculino, foi pensado por raciocínio masculino, né? E tem um monte de estudo que mostra que a mulher não tem dinheiro à toa, né? Enquanto o dinheiro para o homem equivale a ter poder, né? Então para o homem quanto mais dinheiro ele tem, mais poder ele tem, para a mulher ela só tem dinheiro por propósito. Então é muito importante, antes de começar a juntar o dinheiro, vocês pensarem para que vocês querem o dinheiro, porque vocês não vão ter motivação de juntar ele, de tomar conta dele. Então, a primeira coisa que a gente faz quando alguém chega na nossa empresa é a gente provocar qual é o motivo que você quer ter esse dinheiro. Eu quero ir para Nova York, eu quero parar de trabalhar, eu não quero depender dos meus filhos. A gente encontra muitas mulheres hoje que a gente já repara que fala isso aqui vai sobrar para os filhos. E assim, para mim, o meu maior objetivo é não depender da minha filha, nunca dar esse peso para ela, né? E a gente tem que colocar todos esses objetivos. E aí, na hora que você tem um propósito, um motivo para tomar conta do dinheiro, vocês vão estar muito mais entusiasmadas para tomar conta, né? E aí eu acho que o segundo passo é encontrar um lugar onde você se sente confortável para tomar conta desse dinheiro. Que esse é outro empecilho enorme. A gente fala com muitas mulheres, a gente vê um portfólio, fala, por que você tem isso aqui? Ela fala, não sei, o gerente pôs lá para mim. Mas você perguntou? Não tive coragem de perguntar. A gente não pode se esquecer que a gente é cliente. Em qualquer lugar, cliente tem que ser bem tratado, né? E se vocês hoje estão num lugar que não fazem vocês se sentirem confortáveis em tomar conta do dinheiro, muda. Tem um monte de opção, né? Mas encontrem os motivos para guardar o dinheiro, né? Elenquem esses motivos e aí vocês vão ter propósito para guardar dinheiro. Eu já tenho o meu, a velhinha. Nova York, com a gente. Exatamente. Mas o grande problema, quando você falou do propósito, eu já vi várias pessoas falarem isso, não sei quem aqui já leu alguma coisa sobre a experiência da geleia, que numa feira como essas, um fabricante de geleias levou 2 sabores, ele vendeu tudo em meia hora. No ano seguinte ele levou 40, ele não vendeu quase nada. Porque as pessoas chegavam lá e não sabiam qual escolher. Aí, que chato, eu vou ficar aqui em pé meia hora escolhendo alguma. Posso dizer que quase todo mundo que está aqui tem uma situação muito privilegiada financeiramente. O que acontece? A gente tem mais portas para escolher. As portas não são excludentes. Você ir esquiar, você comprar a bolsa e você investir, são opções. Talvez não no mesmo volume. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é mudar um pouco a mentalidade do que é investir. É mais uma das opções do que a gente tem para fazer com dinheiro. E aí eu concordo com a Mari, dessa coisa de você ter metas. E não precisa pensar, claro que é muito difícil eu pensar na Silvia de 80 anos, porque é como um estranho chegar para mim e falar, me empresta um dinheiro. Eu nem vou ouvir, eu vou continuar andando. Se um amigo chegar, então eu consigo enxergar a Silvia daqui 1 ano, daqui 2. Então, gente, começa assim, baby steps. Tá, eu quero, o ano que vem, levar os meus filhos para viajar e eu quero pagar. Tá, como que eu vou organizar?
As portas, tem a porta da bolsa, tem a porta do esqui, tem a porta do investimento. Então eu acho que a única coisa que a gente não foi ensinado, e não é a gente só mulher, eu brinco, se a gente fosse ensinado a ser bem-sucedido, a gente aprenderia a fazer declaração de imposto de renda na escola. Porque quem ganha mais do que R$3.000 por mês tem que declarar, apostaram que eu ia ganhar menos que isso. Fora várias outras coisas que também apostaram e que eu não aprendi depois. E eu ainda falo, gente, eu fiz faculdade de engenharia e de administração e aprendi mal e porcamente. Quer dizer, eu tive 3 chances e sou privilegiada. Imagina o resto da população. Aí imagina a pessoa que não se interessa por dinheiro. Aí vem a Silvia, a Flora e a Mari. Olha, tem uma porta. Na hora que você pensa em dinheiro, tem outra porta, investir. Para mim, é a porta mais divertida de todas, porque na hora que você entender que é ela que vai te dar tranquilidade, vai te dar sossego, vai te levar para Nova York. Ela vai te dar acesso para as outras portas, né? Todas. Exatamente. Ela te dá acesso para as outras. Na hora que você perceber isso, e é o que a Flora falou, você vicia nessa porta muito mais do que qualquer outra coisa. Eu, às vezes, tenho que falar para a pessoa assim, olha, quando você juntar tanto, 10% você vai tirar e vai se dar um presente. E eu faço a pessoa tirar uma foto do presente, tirar uma foto da nota fiscal, e eu falo, não é presente para marido, não é presente para filho. Não vem com aquele papo, mas eu adoro almoçar com os meus filhos. Tudo bem, é um presente só seu. Porque aí a pessoa vicia para o outro lado. Então tem que ter equilíbrio, gente. Ninguém aqui, muito menos as pessoas favorecidas, tem gente que não tem essa opção. Sinto muito. Quem tem, eu diria que tem obrigação. Aí é uma ordem inversa. Ô Silvia, mas quem não tem, só pegando um gancho, poderia poupar. Eu queria que você ajudasse a desenvolver um argumento porque eu converso com muita gente que tem o dinheiro contado, que entra e sai. Tudo que entra, sai. E não importa se é 10, se é 50, se é 150, simplesmente sai. As pessoas, muita gente ainda não acredita que você pode começar a investir com pouco dinheiro. R$20. Exato. Então no eu acho C6, importante eu olhei falar. agora de manhã, no C6, CDB com liquidez diária, R$20, você entrou no primeiro. Ô, Flora, acho que você fala um negócio que é importante. É muito comum a gente encontrar muitas mulheres que já estão ganhando muito bem, mas que elas gastam tudo. E aí exato. Você tem 2 problemas que a gente precisa estar atento. Primeiro, que você se coloca num padrão de vida que quando aquele dinheiro parar de entrar ou quando ele diminuir, você não consegue manter o padrão de vida, né? Então, a gente brinca muito lá na empresa, aquela fábula lá da galinha dos ovos de ouro. A gente tem que pensar no dinheiro da gente como a galinha dos ovos de ouro. Se você emagrece a galinha, o ovo vai ficando menor, né? Então, tem muitas situações, às vezes a gente recebe uma cliente lá que acabou de vender uma fazenda, a primeira coisa que ela fala, vou comprar um chalé, né? E a gente fala, olha o milagre dos juros compostos. Se você deixar esse dinheiro 1 ano parado, trabalhando para você, metade do chalé está pago só com rendimento. Então, essas são coisas que a gente precisa tomar cuidado, que às vezes você adiar um pouquinho uma compra, um investimento imobilizado, o que quer que seja, vai fazer o dinheiro trabalhar para você de tal forma que só os juros dele te possibilita aquilo. Então, você falou, por que juntar? Na medida que você vai colocando um pouquinho todo mês, que você tem essa disciplina, você começa a ver o resultado desses juros, né? E aí é quando você se empolga, né? Que aí você fala, poxa, isso faz sentido, isso funciona, né? Então eu acho que tem que começar a juntar, e aí é um combinado que a gente faz com a gente mesmo. Vou juntar 10% do que eu ganho, se não sobra, aperta um pouco, deixa de fazer um jantar fora. Parece uma bobagem, uma vez a gente fez uma conta para adolescente, para ensinar adolescente a não gastar tanto. E um dia que ele deixa de ir na cantina, um dia a gente fez essa conta, dependendo da idade, lá no final, lá com 40, 50 anos, isso está quase 4 milhões. Então, essa história de juros compostos, assim, eu tenho uma adolescente e ela está na fase da Sephora. Eu falo, uma vez que você deixa de ir na Sephora, olha o que acontece com o seu dinheiro lá na frente, né? Eu queria só contar, tem algumas amigas que fizeram a mentoria Renda-se e eu mostrei para vocês na aula, com a calculadora do cidadão,
dá para simular o que acontece com R$1.000 aportados em 30 anos, em 20 anos, e aquele R$1.000 que você acha que não vai mudar a sua vida. Só que ao longo do tempo, né, você vê na calculadora do cidadão o que acontece com R$1.000 por mês, que é pouco. Então, gente, dá tempo da gente, pelo menos, preparar a nossa aposentadoria, que é o que eu mais me preocupo. E é uma mentalidade, acho que quando você começa a juntar, você tem a mentalidade de gastar menos. Né? Porque essa é outra coisa. Assim, é muito comum a gente perguntar para as mulheres quanto vocês gastam por mês. Elas não têm ideia. Não tem controle nenhum. Ninguém né? sabe. Então o dinheiro entra, mas sai e você nem percebe. Né? Na hora que você começa a guardar, você começa a falar, opa, deixa eu ver aonde que eu consigo guardar um pouquinho mais. Né? Não, e é interessante que quando a gente senta, coloca os números na planilha e enxerga, as próprias pessoas se surpreendem. Elas falam, não, eu não gasto tudo isso. Então você gasta assim. Só que você não sabe. É pior que isso, porque quando você começou a fala, Flora, você falou que eu falava com muita gente. No meu perfil, e é uma pena que eu não consiga mostrar agora, mas quem quiser me manda uma mensagem, eu mando o vídeo. Tem um gari, um varredor de rua do Rio de Janeiro. O vídeo não é meu, ele foi entrevistado na rua, ele contou que ele tinha 4 imóveis de aluguel, um carro do ano. E uma pessoa pergunta para ele, como? E ele falou, sempre gastei menos do que ganha. E eu sempre digo, eu já vi o programa de educação financeira de várias escolas. Falei, gente, que perda de tempo, era uma aula de 15 minutos. Sempre gaste menos do que ganha, não importa quanto você ganha. E na pandemia, eu acabei, essas pessoas que eu falei que me fizeram criar o perfil, eu fiquei chocada, não importa o valor. Então eu vou dar exemplo, assim, tem gente que ganha 50 e gastava 52, não é que gastava 48, que já seria um absurdo. Tinha gente que ganhava 100 e gastava 90. Aí você tem uma queda de receita, teu negócio mia no meio da história, ferrou. Então eu acho que tem muita gente, quando uma pessoa fala para mim assim, outro dia uma moça falou, não, mas é que o meu marido, ele é muito rico, ele ganha muito bem. Eu falei assim, não, ele é um pobre bem pago. Porque se ele for demitido amanhã, ferrou. Você mora de aluguel, não tem 1 centavo no banco. Então, cuidado para não confundir. Você vive bem agora. Mas qualquer mudança deste tamanhinho, que no caso dela era o marido perder emprego. Ou ela perdeu o marido, né? Se depender também. Eu, se fosse ela, não tinha nem pego esse. Pega um produtivo, pô, que lixo. Ainda bem que a gente não sabe quem é. Gastar menos que ganha. Ai, meninas. Falei pra ela, falei, olha, tem um coach de relacionamento aqui na sala ao lado, sei lá, no próximo perfil. E me conta uma coisa, eu queria saber como vocês estão enxergando essa fase de incerteza econômica e geopolítica global. Mas vocês recomendam investir em outras moedas? O próprio C6 tem uma solução global super completa, né? Então, como eu não falo mais de investimentos, eu vou começar. Mariela. Tá? Não, eu vou começar aí? Tá porque eu acho que às vezes a gente lê muita notícia e não entende o que a notícia diz. Então, primeiro, o ano que vem a gente tem eleições, tá? Eu odeio o ano de eleições desde que eu entrei como trainee no primeiro banco. Porque eu descobri que é o ano que todo mundo promete tudo, não vai fazer nada, mas provavelmente a situação do teu país vai ficar muito ruim. Quando a gente lê tarifaço, o Trump é um idiota, não sei quem, não importa se ele é legal ou idiota, vai causar inflação, vai mexer com a nossa economia. Quando você vê conflito na faixa de Gaza, conflito não sei aonde, isso não me diz respeito disso. Se tiver um problema com petróleo, isso é inflação no país. Então, tudo que a gente lê, infelizmente, vai mexer no seu bolso. E eu tenho um grande amigo que ele diz assim, o bolso é o órgão do corpo humano que mais dói. Não é verdade, é o segundo, o primeiro é o coração. Mas, dito isso, eu sempre fui totalmente favorável a diversificar a carteira. E, óbvio, eu já estou super exposta ao Brasil. Minha vida é aqui, assim, se isso daqui for para o brejo, meu dinheiro está aqui, a minha vida está aqui, minha família está aqui.
Então não faz o menor sentido para mim não ter outras moedas. Então essa sempre foi a minha definição de investimento. Carteira diversificada, com um valor razoavelmente puxado para moedas fortes, por mais que hoje não estejam tão fortes. Mas, de novo, na primeira eu falei assim, eu não estou no dia a dia mais, graças a Deus hoje eu falo de comportamento, eu não falo de investimentos, mas quando eu quero saber, está na hora de aumentar a posição, temos esta jovem para me responder. Obrigada. Bom, investimento, assim, quando a gente pensa, eu vou dar um número de novo só para a gente ter uma dimensão do que é o Brasil, né? O Brasil tem em torno de 3% da economia mundial no Brasil, né? Então, quando a gente pensa em oportunidade de investimento, você não tem investimento no exterior, significa que você não está alcançando 97% do que existe no mundo. Né? Então, só por este número, a gente já deveria pensar em diversificar de uma forma mais global. E aí vamos falar que a gente nem ainda está pensando em diversificar, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui viaja para o exterior. Todo mundo. Né? Esse já é mais um motivo que vocês deveriam ter um recurso lá fora. Se não é para poupar, para pelo menos a gente chama de hedge, né? Você tem uma dívida numa moeda, tem aquela moeda para hedgear, né? E tem coisa mais gostosa que você viajar e não se preocupar com o preço do dólar, né? Então, antigamente era muito difícil você ter uma conta no exterior. Hoje você falou do C6, eu acho que é uma das opções. Tem várias opções, hoje a gente tem um monte, tem uma infinidade, né? Se antes você não podia ter, só podia ter com 2 milhões de dólares, hoje em dia com 5 mil reais você abre uma conta no exterior. Então, eu acho que faz muito sentido, a gente recomenda, e quanto mais dinheiro guardado, mais sentido ter dinheiro lá fora. Por causa disso, a gente já tem todos os nossos outros riscos já estão no Brasil. Então, a gente recomenda ter um pedaço lá fora, sim. E a gente está caminhando para o final, eu queria que vocês dessem dicas práticas. Umas 3 dicas cada uma. Eu vou ser mais objetiva, eu sei que você vai falar mais assim, eu vou ser mais rápida. Primeiro é ter controle de gasto. Assim, acho que isso é uma coisa que ninguém tem costume, todo mundo acha chato. É muito importante você ter o controle de gasto, você saber aonde que está o dinheiro, né? Depois começar a poupar. Qualquer valor. Eu gosto muito, acho na prática funciona muito quando você combina com você mesmo um percentual do que você ganha. Então eu combinava comigo assim, 30% do que eu ganhar vai para a poupança, e aquilo, a poupança não, tá, gente? Vai para a caixinha lá de investimento, mas aquilo é intocável, é intocável. Eu só consegui sair, pedir demissão e tocar um projeto porque eu me programei para isso, né? E o terceiro, eu acho que é se interessar em tomar conta do dinheiro, porque é muito bom, é agradável, a gente jura que é agradável, né? Se vocês não estão sentindo prazer, pode ir lá procurar a gente, que a gente vai mostrar que é agradável. E é muito prazeroso ver o dinheiro trabalhar para a gente. É a assim. sensação de bem-estar. É uma sensação de poder. Quando você tem controle do dinheiro, você tem uma sensação de poder, né? De poder escolher, você vai viajar, se vai estar no emprego, se vai empreender, se quer estar com aquele casal, com aquele relacionamento, é uma sensação de poder, né? Então, quando a gente fala de bem-estar, ter controle financeiro faz toda a diferença. Mari, só complementando um pouquinho, acho que é até mais do que poder. Também tem uma coisa da gente gerenciar a nossa ansiedade. Porque na hora que você começa a ter esse planejamento, tem alguma coisa que eu sei que eu não vou fazer daqui 2 meses, mas daqui 6 dá. E tudo bem, eu não vou ficar com aquela sensação que eu estou me privando. Eu só estou planejando. Não vou me apertar para fazer uma coisa em dezembro, que já tem Natal, já é um mês puxado. Então, na hora que você começa a cuidar, você começa a ter o prazer de meio... Você está dominando ali, você está entendendo por que não. Não fica aquela coisa... Outro dia alguém me falou... fui falar que eu queria fazer, não temos dinheiro. E eu falei, quando vocês vão ter? Aí a pessoa ficou me olhando, eu falei, não temos dinheiro, ponto. Não é uma resposta. Não para quem pode ter alternativas, né? Suas dicas? As minhas 3 dicas. A primeira, mais fácil de todas, e mulher adora. Pergunte, pergunte, pergunte. 10 vezes. Gerente, assessor pode falar, mas você vai perder a oportunidade? Se você não entendeu, perca a oportunidade. Eu prefiro ser burra e ignorante do que perder dinheiro que eu cuidei com tanto carinho até ali. Então, na dúvida, gente, porque vocês acham que eles falam assim com vocês, eles falam assim comigo.
Não faz um mês, um gerente me ligou, falou uma coisa. Falei, não, obrigada. Eu acho que a senhora não entendeu. Falei, então não entendi, me explica de novo. Aí ele explicou. A mesma coisa que ele tinha explicado antes. Falei, entendi. Só que você esqueceu de me falar isso. Nossa, a senhora é do mercado? Eu falei, então, e você também esqueceu de ler antes. Quando a gente vai ligar para alguém, a gente olha para quem que a gente está ligando. Então, nesse dia, eu lembro que eu falei para várias pessoas, eu peço desculpas para vocês. Foi a primeira vez que eu vi como tem a petulância da pessoa de falar isso. E não tenha problema em passar por burra. Fala, sou burra mesmo, beijo, tchau. Desliga. Essa é a primeira. A segunda, simplifiquem, gente. Uma conta corrente para as contas do dia a dia, uma conta em banco digital para reserva e oportunidades, 2 cartões de crédito, pode ter 3, tá? Eu vivo bloqueando a senha de um, então não precisa de mais do que isso, e uma conta investimentos. Qualquer coisa acima disso é um absurdo. E por último, o melhor amigo de vocês, a partir de hoje, a Samantha já conhece, é o Rui. Esqueçam 3 Gs. Quanto ganha, quanto gasta e quanto guarda. Você não ganha dinheiro, você recebe. Você não gasta dinheiro, você usa. E você não guarda dinheiro, você investe. Essa simples modificação na semântica. Você não vai desperdiçar dinheiro, você vai usar. Vai ter que fazer sentido o que você está comprando. Você não vai guardar por guardar, que depois você nem lembra por quê e acaba gastando. É porque você está investindo. No fim, Não, vou anotar. o básico é revolucionário. Era isso, gente. Ninguém mais precisa fazer nenhum curso meu, eu já falei tudo em... Samantha, a gente pode abrir para perguntas? Pode? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Meninas, Bel... Olá, Ah, tá. sou a Carol e eu queria saber qual Ai, é tô. o percentual saudável, Não. então, para você guardar. Não tinha Né? entendido. Você recebe X Então, vamos lá. Eu sou a Carol e aí eu queria... A minha É dúvida para mim a pergunta? Não sei, para quem... Para ela, é percentual... Um percentual saudável para uma mulher guardar, né, todo mês em relação ao salário. 30%? Teria que ser mais? Dá para ser menos? Enfim, o que é o saudável? Vai depender de quando você começou a juntar. Eu acho que o saudável, assim, é tão difícil você falar isso. Se você ganha muito mais do que você precisa, eu acho que 30 é o número melhor, mais fácil, né? É claro, assim, se a gente já tiver com 60, 30 é pouco, né? Mas estou falando desde que a gente começa a trabalhar, né? Mas tem, assim, a verdade é que tem muita gente que precisa, né? Uma coisa é quando a gente fala de gente que está sobrando. Tem gente que ganha exatamente o que usa, muitos, né? Aí eu tentaria pelo menos 10%, assim, sabe? Assim, fazer o esforço de pelo menos 10%. E eu acho mais fácil quando vocês pensam em percentual. Porque qualquer coisa que entra, você fala 10% disso, né? Vendeu, assim, fez uma operação, qualquer coisa, 10%. Agora, se conseguir, o número mágico é 30%. Assim, eu tenho um cliente muito antigo e ele era um retirante mesmo, né? Veio na boleia de um caminhão. E ele juntou 30% sempre, desde que ele era retirante, que ele ganhava pouco, até agora. Esse cara é hoje um dos meus maiores clientes. Ninguém conhece ele. Assim, mas ele teve a disciplina, eu acho que a gente mulher, eu não sei se eu faria isso, mas ele teve disciplina de quando ele tinha menos dinheiro, ele tirou os filhos de escola privada e colocou em escola pública. Eu não sei se eu conseguiria, né? Mas ele teve. Então, assim, é um exemplo da disciplina, e ele falou era sempre 30%. Então é um bom número. Ele deu certo para ele. Mas posso fazer um adendo? Eu vejo muita gente combina comigo, então vou guardar todo mês 5 mil, 10 mil, o número que for. Aí chega no mês seguinte, e aí? Como tá? Mês seguinte não, 6 meses depois. Eu não consegui guardar 5. Aí a pessoa fica me olhando. Então eu falo assim, põe o patamar lá em cima. Mas não conseguiu, guarda 1.000, guarda R$20.
Eu, particularmente, quando a pessoa volta e não guardou nem 20, eu não atendo mais. Eu falo assim, hello, você não quer ir para frente. Então, não quer. Não quer uma muleta. Fala, ai, não deu. Gente, entre 20 e 5 mil tem uma coisa que é muito grande e a gente fica sempre com um número na cabeça. Quando alguém me perguntar, é 10, é 20, é 30? Ah, é 90%. Você consegue viver com 10% que você ganha? Porque seria melhor dos mundos. Você vai fazer isso 6 meses e nunca mais, não sei. Então, cuidado com o número que você se coloca, mas coloque lá em cima. Porque se eu falo que a pessoa põe 5 e não faz nada, se você colocar 10, torce. Olá, eu sou a Marina, bom dia. Filhos, como, com qual idade? Óbvio que é muito do nosso comportamento também, eu acho, o exemplo que a gente dá, né, chegando todo dia encomenda no Mercado Livre, né, enfim. Mas quando começa a educação financeira, tem um tema de mesada, de meritocracia, enfim, eu tenho muito vocês falaram muito de medo, um dos meus é não saber ensinar os meus filhos a poupar. Obrigada. Nossa, adorei essa. Bom, a gente falou muito que dinheiro para a mulher é propósito, né? E um dos propósitos que a gente tem é pensar em filho, né? Assim, desculpem os meninos que estão aqui, mas mulher tem mais essa preocupação do que os homens, né? E aí, tem duas coisas. Eu durante a conversa aqui, eu quase falei isso, mas falei, não sei se todo mundo aqui tem filho, não sei se esse é um assunto, né? Primeiro, a gente tem que ser exemplo, né? Então, se a gente não toma cuidado pela gente, que a gente tome pelos nossos filhos, né? Então, de tomar conta, de ter responsabilidade do dinheiro, né? Depois que a gente... escola não tem educação financeira hoje, né? A gente tem feito vários, a gente, no nosso caso, a gente tem treinado os filhos dos nossos clientes, porque eles vão ser os nossos futuros clientes. Mas, sendo bem objetiva, assim, o normal, assim, o ideal é você já dar mesada. O ideal é você começar com semanada. Eu acho que com 10 já dá para você fazer. Hoje tem um monte de banco, inclusive o C6, que abre conta para criança, né? Tem várias plataformas. E eu recomendo que vocês abram e comecem a incentivá-los. Assim, com 10 você dá semanada, porque eles ainda não têm a noção do prazo. Com 12, 13, o ideal é você já passar para mesada, para eles começarem a ter a noção, assim, acabou antes, problema seu, você tem que entender que tem que chegar lá, né? E depois entra em plataforma e começa a mostrar para eles a delícia de ter o dinheiro crescendo. Então, hoje a minha filha está com 14, ela já tem conta, esses dias eu entrei na conta dela, ela tem uma mesada pequena, ela já estava com 4 mil investido, com investimento de longo prazo, ela já entendeu, eu entro, olha que legal, olha quanto rendeu aqui, porque a gente precisa ter prazer de investir, né? E esse prazer a gente tem que ensinar de criança, então começa com 10 e aí vai só crescendo. Meninas... Eu ensinaria também a fazer escolhas. Na Isa, minha casa a gente tem uma pergunta, pote, né? Vamos perguntar nos bastidores que a gente precisa encerrar. O que a gente resolve? Esse mês a gente vai no japonês. Tá bom, é japonês. Aí todo mundo põe algum dinheirinho lá. As crianças põem moeda, óbvio que eu dou aquela roubada básica. Falo assim, nossa, eu tive um mês ótimo, vai uma nota de 100. Só que daí, quando chega num valor, eu levanto. E aí eu falo, olha, com esse valor dá pra gente ir no japonês. Aí eles falam, né, quero ir no Do. Eu falo, bom, dá pra ir uma vez no Do, dá pra ir 2 em tal. E eu vou falando coisas. A primeira vez que eu falei coisas, a menina falou assim, não, assim você está me atrapalhando, não era para ir no japonês? E ela tem que aprender, que é o problema da geleia. Falei, vai ter que aprender. Hoje, eles já ficam assim, alguém está tendo um mês bom aí? E fica comigo e com o meu marido para descobrir. Aí outro dia eu perguntei, se o mês for muito bom, uma viagem, eu falei, pera, a gente não é no potinho, aí é outro departamento. Aí é investindo, aí já não dá. Mas eu tô vendo que eles estão amando fazer aquilo e decidir. E agora já estão maiores, então a próxima decisão já é deles. Uma delícia. Obrigada, muito obrigada pelo convite. muito obrigada. Muito obrigado, viu, meninas? Vamos, Obrigada, querida. Obrigada, Marinha.